Muito bem, nós estamos aqui para mais um livro da Bíblia, o 19º livro na ordem canônica, que é o livro dos Salmos. E o livro dos Salmos é o maior livro que nós temos na Bíblia. Possui 150 capítulos, 2.461 versículos. Se você normalmente abrir a Bíblia assim, coincidentemente no meio, a tendência é cair no livro dos Salmos, porque é o maior livro que nós temos. O livro dos Salmos é considerado o saltério de Israel, o inário de Israel. São salmos que contêm hinos de oração, contém louvores a Deus, contém também angústia do povo de Deus, são expressões da alma, contém a história do Êxodo, contém profecias, há vários salmos messiânicos, como o Salmo 22, o Salmo 110, o Salmo, nós vamos encontrar os Salmos 2 também falando como um salmo messiânico, o Salmo 16, que menciona que Cristo iria ressuscitar, não permitirá que teu santo veja corrupção, nem que a sua alma permaneça no Seol. Existem salmos de confiança em Deus, existem salmos de promessa, existem salmos de esperança em Deus, de instrução, salmos de confissão, como o Salmo 51, a confissão de Davi, salmos de julgamento, salmos de testemunho, salmos de libertação do povo hebreu após o exílio. Então, é um livro riquíssimo, né? Diz que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ficou 20 anos estudando para escrever um comentário no livro dos Salmos, e ele chama de Tesouros de Davi. Na Bíblia hebraica, o livro dos Salmos pertence à terceira divisão, que é chamada os escritos, né? Então nós temos na Bíblia hebraica, na Tanaka, a Torá, Navirim, que são os profetas, e Ketuvim, que é a terceira parte chamada escritos. E o livro do Salmo encabeça os escritos, né? Alguns chamam também de agiógrafos, pertence ao livro dos Salmos, começa os escritos. É uma coleção que inclui livros também de sabedoria, como vai estar o livro de Provérbios junto com outros. Os Salmos expressa toda uma gama de sentimentos humanos, da depressão sombria, da alegria exuberante, são baseados em circunstâncias específicas, mas são também atemporais e, portanto, estão entre as passagens mais usadas e lidas na Bíblia. Na nossa era moderna, temos as mesmas emoções, ficamos às vezes perplexos com os mesmos problemas fundamentais da vida. Chamamos às vezes um desespero, uma adoração a Deus, que os salmistas nas antiguidades também faziam. Temos facilidade para nos identificar com vários desses salmos, para orarmos através dos salmos, descobrimos nos salmos a fé simples e robusta, que tiveram bem como a profundidade do seu amor a Deus, tanto nos estimula como nos questiona demais. Quanto à composição, esses hinos podem ser divididos em 5 livros, não é? Do Salmo 150 pode ser dividido em 5 livros, do Salmo 1 ao 41 é o primeiro livro, do Salmo 42 ao 72 é o segundo livro, do Salmo 73 ao 89 seria o terceiro livro, e o Salmo 90 a 106 o quarto livro, e o quinto e último livro, o Salmo 107 ao Salmo 150. Essa divisão, muitos acreditam que ela segue a seção, uma comparação com o Pentateuco, não é? Sempre entre o fim de cada divisão, a quebra é marcada por uma doxologia, uma expressão solene de louvor a Deus, sendo que o Salmo 150 é uma doxologia que encerra a coleção como um todo. É possível dizer que em termos gerais, o livro 1 contém principalmente salmos pessoais, e os livros 2 e 3, salmos nacionais.
relacionado com os coros que se fazia no templo. Já os livros 4 e 5 eram usados para o culto público. Dentro dos livros dos Salmos são muitas vezes agrupados de acordo também com temas comuns, um propósito comum, ou às vezes com um autor ou compilador comum. Quanto aos títulos hebraicos, a maioria dos salmos é prefaciada com um título, omitindo ou incluindo anotações e alguns versos modernos. Também pode incluir o seu autor, que é posteriormente um salmo em si, mas a conversa, uma tradição judaica muito antiga. Alguns dão o nome do autor e compilador, estão relacionados com acontecimentos históricos específicos. 73 salmos trazem o nome de Davi. Assim sendo, dos 150, Davi seria o grande salmodiador de Israel. Alguns, sem dúvida, destacam a ele como rei, outros como compilador. Um bom número traz a sua própria autoria. Não são as únicas indicações que o rei era um poeta e um músico talentoso. Muitos outros títulos estão relacionados com os músicos, com os instrumentos, acompanhado de musical, o tipo de salmo que é chamado de masquil, né? Masquil ou miquitã, embora o significado de muitas vezes termos não possa ser definido com precisão. Como classificar os salmos? Muitas tentativas de classificar os salmos, essa pode ser agrupada de várias maneiras. Um exemplo é classificá-los por temas. Há salmos que se faz uma súplica a Deus, há salmos que o louvam, há salmos que pedem perdão, há salmos que se ora pela destruição dos inimigos, há salmos que são orações pelo rei ou pela nação, há salmos que são salmos de sabedoria. Não é? Então examine esses salmos. Existem salmos como o Salmo 119, que celebra a grandeza da palavra de Deus, da Torá, da lei. Muitos salmos são uma combinação de vários desses temas. Temos salmos mais úteis e agrupá-los e levar em conta os princípios literários. Salmos como hinos de louvor, Deus sendo exaltado por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Salmos que são lamentos comunitários inspirados por um desastre nacional. Salmos reais, em alguma ocasião, ou vida do rei. Salmos que são lamentos individuais, como o Salmo 3, 7, 13, 25, 51. Salmos de ações e graças individuais. Sua história e seu uso, todos os salmos faziam parte da vida religiosa e do culto que era apresentado a Deus por Israel. Como particular, e tem um contexto histórico específico, alguns se relacionam com a época do primeiro templo, entre Davi e Salomão, cerca do ano 950 a.C. Outros têm a ver com a sua destruição no ano 587 e enfatizam os ideais da realeza e justiça, aliança com Deus, Israel. Outros estão relacionados com o exílio, como não havia rei nem templo, o povo estava disperso. Nesses, o salmista se volta para o futuro. E há um grupo que pertence àqueles que retornam do exílio, quando o templo foi reconstruído, o culto foi restaurado. Temas em destaque. Como na maioria dos hinários, também nos salmos se dá um destaque a Deus, ao seu relacionamento com o seu povo, o seu poder glorioso, o seu amor constante, sua disposição para ajudar, a fé que seu povo pode depositar nele, a justiça de Deus, seu julgamento inevitável e imparcial em tudo que é ímpio. O rei também exerce um papel importante nos salmos, muitas vezes representado para judeus e cristãos, o Messias aguardado, Cristo. Datação. É muito difícil datar todos os salmos individuais ou descobrir quando foram reunidos e compilados, embora haja um processo que tenha começado com Davi e continuado dias após o exílio. Manuscritos encontrados em Qumran demonstram que a coleção inteira dos salmos que temos hoje foi finalizada, talvez quase no período dos Macabeus, século II. Os salmos como poema. Os salmos são poemas feitos para serem cantados,
Não se trata de doutrinário nem mesmo de sermões. Para serem entendidos, devem ser lidos como poemas. Do contrário, não veremos que ele contém pensamentos que vemos que eles não contêm. Assim, antes de examinarmos os salmos em si, é importante ler a introdução, a seção intitulada se é poesia, se é sabedoria, as regras da poesia hebraica são explicadas. Salmos, do ponto de vista de um poeta, nos ajuda a ver a representação desse livro maravilhoso. Amém? Nós temos 150 capítulos, 2.461 versos, 2.027 versos são história, 160 versos de profecia cumprida, 274 versos de profecias que ainda não foram cumpridas, 163 perguntas, 338 feitos de Deus nos Salmos, 124 votos, 174 afirmações de louvor, temos 865 fatos a respeito de Deus, 230 coisas a respeito da palavra de Deus, 182 testemunhos, 97 promessas, 233 pecados são relacionados, 582 pedidos, 187 motivos para os pedidos. Essa é a estatística do livro dos Salmos. Olhando o livro dos Salmos, o título hebraico é Telerim, que é traduzido como louvores, ou livro de louvores. O livro foi adotado, Salmos, da Septuaginta, que é a tradução do grego, de psalmoi, que é salmos, que é a tradução da palavra hebraica mismor. O Codex Alexandrino nomeia esse livro de Psalterion, e a Vulgata adotou o título transliterado da Septuaginta. O livro dos Salmos é uma compilação de diversas coleções de antigos cânticos e poesias próprias, para uso tanto congregacional como para devoção em particular. Em algumas coleções são compilados antigos e reuniram a maior parte dos maravilhosos cânticos de Davi. Em outras, coletaram salmos de uma variedade de autores, como Moisés, há um salmo de Moisés, Salmo 90, Asaf, Emã, os filhos de Corá, Salomão, Etã, Gedutum, são fontes desconhecidas. Os estudiosos do Salmo chamam alguns salmos de salmos órfãos. Quanto à autoria, a tradição judaica declara que Davi escreveu o livro dos Salmos, auxiliado por 10 anciões. Na tradição judaica, os 10 anciões são Adão, Melquisedeque, Abraão, Moisés, Emã, Gedutum, Asaf e 3 filhos de Coré. Evidentemente que Davi, ao compor os salmos, não teve assistência dessas pessoas. Essa afirmação deve ser reinterpretada, a não possuir qualquer fundamento histórico melhor do que nós. Os homens da grande sinagoga que escreveram o Talmud certamente sabiam do distanciamento cronológico entre esse personagem bíblico e Davi. Provavelmente que Davi compôs muitos desses salmos, foram escritos durante o seu reinado e o reinado de Salomão. E os demais foram escritos num período pós-exílico. Algumas considerações fazem confirmar a autoria davídica de muitos dos salmos. Geralmente, também os salmos, nós podemos ver essa coletânea da seguinte forma. Primeiro, atribui-se um salmo a Moisés, que é o Salmo 90. Atribui 73 salmos a Davi, que vai do Salmo 3 ao 9, do 11 ao 32, do 34 ao 41, do 51 ao 65, do 68 ao 70, Salmo 86, Salmo 101, Salmo 103, do 108 ao 110, Salmo 122, Salmo 124, Salmo 131, Salmo 133 e do Salmo 138 ao 145. Atribui-se 2 salmos a Salomão, Salmo 72 e o Salmo 127. Atribui-se 12 salmos a Asaf, Salmo 50 e do Salmo 73 ao 83.
atribui-se 12 salmos aos filhos de Coré, atribui-se um salmo a Emã, o Esraíta, que é o Salmo 88, atribui-se um salmo a Etã, ao Salmo 89, e são 48 salmos órfãos ou anônimos. Alguns autores sugeridos pela Septuaginta atribui-se que 15 salmos são dados a Ezequias, que vai do Salmo 120 ao 134. Atribui-se um salmo a Jeremias, que é o Salmo 137. Atribui-se um salmo a Ageu, que seria o Salmo 146. Um salmo a Zacarias, que seria o Salmo 147. E um salmo se atribui a Esdra, que seria o grande Salmo 119. Atribui-se a autoria a Esdras. 57 salmos são chamados de Mismor, que refere-se à música que deve ser cantada e acompanhada de instrumentos de cordas. Shir quer dizer cântico de qualquer qualidade ou espécie, ocorre 30 vezes no Salmo, entre o Salmo 46, 120 a 134, são chamados salmos de peregrinação. Masquil, que é um cântico de especial qualidade, ocorre em 13 salmos, podendo significar vários tipos de cânticos, como meditativos ou didáticos. Miquitã, que é um salmo com a ideia de lamentação pessoal, Salmo 16, Salmo 56 a 60. Shigaion só ocorre uma vez, no Salmo 7. Tefilá, que significa oração, Salmo 17, Salmo 86, Salmo 90, Salmo 102, Salmo 142. E Tehilá somente ocorre uma vez, 145, que significa louvor. Há títulos que indicam a direção musical, como Lamatesse, é a palavra que vem no título de 55 salmos. A Vulgata traduz e a versão aumenta como mestre de cântico. Neginote, aparece 6 títulos, acompanhado com Lamatse, o termo significa com instrumentos de corda. Hal Hashemim, ocorre 2 vezes no Salmo 6 e 12, e significa a 8ª que era usada. Hal Alamot, encontra no Salmo 46, significa instrumentos de corda. Gidit, aparece 3 títulos, pode significar canção de vítima. Neilot, só ocorre no Salmo 5 e é traduzido como para flautas. Makalá, se literalmente significa doença, aflição, possivelmente indica um salmo fúnebre, no caso Salmo 88. Malahalenote, que é a traduzir, pode ser cantado com cítara. Selá, essa palavra não aparece nos títulos, mas no fim de algumas sessões, por exemplo, Salmo 46, 7, essa palavra chama atenção por ocorrer 71 vezes no livro 1, 30 vezes no livro 2, 20 no livro 3, 4 no livro 4 e 5. É uma indicação musical e pode significar uma pausa no cântico por um interlúdio instrumental, uma elevação de som forte. 13 salmos preservam a tradição histórica da vida de Davi, fornecendo-nos contextos ao Salmo 3, ao Salmo 15, 18, Salmo 18, Salmo 30, Salmo 34, Salmo 51, que é o grande Salmo da Confissão, Salmo 52, 54, Salmo 56, Salmo 57, Salmo 59, Salmo 60, Salmo 63, Salmo 142. Quanto a classificações, os salmos são hinos para adorar a Deus. Pode ser feitos em solos ou coros. São também lamentos comunitários, que indicam a calamidade do povo de Deus. Existem salmos reais, que relatam o acontecimento na vida dos reis hebreus. Existem salmos individuais, que são anseios pessoais, como Salmo 3, 7, 13, 25, 51. Existem salmos e ações de graça, como Salmo 30, 32, 34 e outros. Nós temos salmos de oração, nós temos salmos de adoração, salmos penitenciais, que são confissões, salmos de declaração de fé,
salmos homiléticos, salmos imprecatórios, que implica juízo de Deus sobre os seus inimigos, salmo problemas de ordem moral. São vários tipos de salmos que nós vamos encontrar no livro dos Salmos. Quanto a essa divisão, livro 1, nós já falamos Salmo 1 a 41, livro 2, Salmo 42 e 72, Salmo 73, 89, livro 3, Salmo 90, 106, livro 4 e livro 5, Salmo 107 ao Salmo 150. Diz que a maioria do livro 1, do Salmo 1 a 41, a maioria são de autoria de Davi. No livro 2, 42 e 72, continua a maioria de Davi, dos filhos de Corá. No livro 3, do Salmo 73 a 89, a maioria são de Asaf. No livro 4, a maioria são anônimos. E no livro 5, a maioria de Davi e outros são anônimos. Quanto ao nome divino, no livro 1, o nome divino principal é Jeová, que é o Senhor. No livro 2, nós temos Elohim, Deus. No livro 3, Elohim, Deus. No livro 4, Jeová, o Senhor. E no livro 5, Jeová, o Senhor. Temas frequentes. No livro 1, que vai do Salmo 1 a 41, fala do ser humano e da criação. No livro 2, fala de livramento e redenção, assim lembra o Êxodo. No livro 3, fala de adoração e o santuário, assim aponta para o Levítico. E no livro 4, o deserto e o caminho a Deus, aponta para o livro de Números. E no livro 5, a palavra de Deus, seu louvor, Deuteronômio. Então existe semelhança, livro 1 com Gênesis, livro 2 com Êxodo, livro 3 com Levítico, livro 4 com Números e livro 5 com Deuteronômio. Considerações preliminares. O título hebraico dos Salmos é Terrelim, que significa louvores, e o título na Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego, feita em torno do ano 270 a.C., que é psimal, que significa cânticos, para serem acompanhados por instrumentos de corda. O título em português, Salmos, deriva-se da Septuaginta. A música desempenhava papel importante no culto do antigo Israel. Os salmos eram hinos do povo de Israel, bem diferente de boa parte da poesia e do cântico do mundo ocidental, que é composto com rima e metrificação. A poesia e o cântico do Antigo Testamento têm por base o paralelismo de pensamento, em que a segunda linha ou as linhas sucessivas da estrofe praticamente faz uma reiteração. Isso é chamado paralelismo sinônimo, ou apresenta um contraste chamado de paralelismo antitético, ou de modo progressivo apresenta um complemento, que é chamado de paralelismo sintético. A primeira linha, todas as três formas de paralelismo caracterizam o saltério. O salmo mais antigo conhecido vem de Moisés, que seria o Salmo 90. Os mais recentes provêm do tempo após o exílio, seria o Salmo 137. E a maioria dos salmos foi escrita no 10º século a.C., seria os Salmos de Davi. Os títulos descritivos que procedem a maioria dos salmos não pertencem ao texto original, logo não são inspirados, mas são muito antigos, até mesmo anteriores às Septuagintas, e é importante o contexto desses títulos, que varia a forma diferente do grupo de salmos, como o nome do autor, ou Salmo dos filhos de Corá, ou tipo de salmo, que é um masquil, que significa uma poesia para meditação ou ensino, ou termos musicais para o cantor mor, sobre o neginote, que significa com instrumentos de corda, ou notações litúrgicas, que são cântico de amor, ou um cântico para casamento, ou breves notações históricas, como o Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Em quase todas as Bíblias atuais, depende da agência publicadora e da respectiva versão e edição,
Cada salmo antes tem uma epígrafe, ou seja, o título, elaborado por essa agência. É evidente que essa epígrafe, bem como as demais, através da Bíblia, não são inspiradas. No tocante à autoria dos salmos, os títulos atribuem 73 deles a Davi, 12 a Asaf, que era um levita bem relacionado à música e à profecia, 10 aos filhos de Corá, 2 a Salomão, 1 a Emã, 1 a Etã, 1 a Moisés, com exceção Davi, Moisés, Davi e Salomão. Todos os outros autores mencionados ou eram sacerdotes ou levitas com vocação musical. O culto sagrado do reinado de Davi. 50 salmos são anônimos. As referências e histórias sugerem alguns deles a Davi, outros a Ezequias, o Salmo 119 a Esdra, e participam da compilação do uso do público. A compilação final do Saltério deu-se provavelmente nos dias de Esdra e de Neemias. Propósito: os salmos, como orações e louvores inspirados pelo Espírito, foram escritos para, de modo geral, expressarem as profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. Primeiro, muitos foram escritos como orações a Deus, como expressão de confiança, amor, adoração, ação de graças, louvor e anelo por uma maior comunicação com Deus. Segundo, desânimo, intensa aflição, medo, ansiedade, humilhação e clamor por livramento, cura ou vindicação. Outro ponto, outros foram escritos como cânticos de louvor, ações de graça e adoração, exaltando a Deus por seus atributos e pelas grandes coisas que eram feitas. E terceiro e último ponto, certos salmos contêm importantes trechos messiânicos, são chamados de salmos messiânicos. Visão panorâmica. O Saltério contém 150 salmos e abarca ampla gama de temas, inclusive revelações a respeito de Deus, da criação, da raça humana, do pecado, do mal, da justiça, da santidade, da adoração, do louvor, da oração e do juízo. Alude a Deus de modo ricamente variado, como Deus como sendo uma fortaleza, como rocha, como escudo, como pastor, como guerreiro, como criador, como rei, como juiz, como redentor, como sustentador, aquele que cura e vinga. Deus expressa amor, ira, compaixão. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. O povo de Deus é também descrito de várias maneiras, como a menina dos olhos de Deus, como ovelhas, como santos, como retos, como justos, como ele livrou do lamaçal escorregadio do pecado e pôs os pés na rocha, dando-lhe um cântico novo. Deus dirige seus passos, satisfaz seus anseios espirituais, perdoa os seus pecados, cura as suas enfermidades e lhes provê uma habitação eterna. Um bom método para estudar o livro é fazer por categorias dos salmos, alguns deles por coleções e sobrepõem parcialmente. Por exemplo, cânticos de aleluia ou louvores, que engrandece o nome, a majestade, a bondeza, a grandeza de Deus, como o Salmo 8, 21, 33, 34, 103 a 106, 111, 113, 115, 117, 135, 145 e o Salmo 150. Cânticos e ações de graça, que reconhece socorro, o livramento divino em muitas ocasiões em favor do indivíduo de Israel como nação. Exemplo, Salmo 18, 30, 34, 41, 66, 100, 106, 116, 126, 136, 138. Terceiro, como salmos de oração e súplica, que inclui lamentos e petições diante de Deus, sede de Deus e intercessão a favor do povo. Salmo 3, Salmo 6, Salmo 13, 43, 54, 67, 69 a 70, 79, 80, 85, 86, 88, 90, 102, 141, 143. Salmos penitentes que enfoca
a confissão de pecados, exemplo, Salmo 32, 38, 51, 130. Cânticos da história bíblica que narra como Deus lidou com a nação de Israel, Salmo 78, Salmo 105, Salmo 106, 108, 114, 126, 137. Salmos da majestade divina que declara que o Senhor reina, Salmo 24, Salmo 47, Salmo 93, Salmo 96 ao 99. Cânticos litúrgicos compostos para cultos e eventos festivos especiais, Salmo 15, Salmo 24, Salmo 45, Salmo 68, do Salmo 113 a 118. Esses últimos salmos eram cantados na Páscoa, do 113 ao 118. Salmos de confiança e devoção, expressa a confiança que o crente tem na integridade de Deus e no conforto de sua presença, que tem a devoção da alma, Salmo 11, Salmo 16, 23, 27, 31 e 32, 40, 46, 56, 62, 63, Salmo 91, Salmo 119, Salmo 130, Salmo 131, 139, cânticos de romagem, que era chamado cânticos de peregrinação, ou cânticos de Sião, ou ainda cânticos de grau, era cantado pelos peregrinos a caminho de Jerusalém para celebrar as festas anuais, como Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. São esses o Salmo 43, 46, 48, 76, 84, 87 e do Salmo 120 a 134. Cânticos da criação, que reconhece a obra de Deus na criação dos céus e da terra. Salmo 8, Salmo 19, Salmo 33, Salmo 65, Salmo 104. Salmos sapienciais e didáticos. Salmo 1, Salmo 34, Salmo 37, 73, 112, 119, 133. Salmos messiânicos, que descrevem a experiência do rei Davi ou Salomão, com sentido profético, cujo cumprimento pleno será durante a vinda do Messias. Salmo 2, Salmo 8, Salmo 16, Salmo 22, Salmo 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, Salmo 110, de Melquisedeque, aponta ele, Salmo 118, salmos imprecatórios que invocam a maldição, condenação divina sobre os ímpios, Salmo 7, 35, 55, 58, 59, 69, 109, 137, 139. Muitos crentes ficam perplexos quanto a esses salmos, pois eles devem ser escritos por zelo pelo nome de Deus, por sua justiça e retidão, por intensa aversão à iniquidade, por simples vingança. Em suma, clama a Deus para ele elevar o justo e abater os ímpios. 9 características principais assinalam o livro dos Salmos. Primeiro, é o maior livro da Bíblia e contém também o capítulo mais extenso, Salmo 119, com 176 versos. Também contém o capítulo mais curto, Salmo 117, que só tem 2 versos. E o versículo central da Bíblia, Salmo 118, verso 8. É o inário e o livro devocional dos Hebreus. Segundo é o inário e o livro devocional dos Hebreus, e a sua profundidade e largueza espiritual faz com que esse livro seja o mais lido, o mais estimado do Antigo Testamento pela maioria dos crentes. Até vezes que se publica o Novo Testamento junto com os Salmos. Terceiro, aleluia, que é traduzido por louvai ao Senhor em algumas Bíblias, é um termo hebraico universalmente conhecido pelos cristãos. Ele ocorre 28 vezes na Bíblia, sendo que 24 estão no livro dos Salmos e 4 estão no Apocalipse. O saltério chega ao seu auge no Salmo 150, com manifestação louvor completo, harmonioso e perfeito ao Senhor. Quarto, nenhum outro livro da Bíblia expressa tão bem a gama inteira de emoções e necessidades humanas em relação a Deus e à vida humana.
Suas expressões de louvor e devoção fluem dos picos mais altos da comunhão com Deus e os seus brados de desespero ecoam dos vales mais profundos do sofrimento. Quinto, cerca da metade dos salmos consiste em oração de fé em tempos de tribulação. Sexto, é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Mais de 150 referências no Novo Testamento. Sétimo, contém muitos dos capítulos prediletos da Bíblia, como o Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 24, o Salmo 34, o Salmo 37, o Salmo 84, Salmo 91, Salmo 103, Salmo 119, Salmo 121, Salmo 139, Salmo 150. Oitavo, o Salmo 119 é o único na Bíblia por seu tamanho, 176 versos, seu grandioso amor à palavra de Deus, sua estrutura literária para compreender 22 estrofes e 8 versos cada, sendo que cada estrofe contém, cada versículo inicia com a mesma letra, segundo a ordem das 22 letras do alfabeto hebraico, formando assim um acróstico alfabético. E nona e última, a característica literária principal do livro é um estilo poético chamado paralelismo, que utiliza mais o rimo dos pensamentos do que o rimo da rima ou da métrica. Essa característica possibilita a tradução da sua mensagem de um idioma para outro sem muita dificuldade. Vamos falar, por fim, o livro dos Salmos ante o Novo Testamento. Há 186 citações dos Salmos no Novo Testamento, o que ultrapassa qualquer outro livro do Antigo Testamento. Depois o livro mais citado dos Salmos é Deuteronômio e após esse o livro do profeta Isaías. Se nós pegarmos o livro dos Salmos, Deuteronômio e Isaías, nós temos 300 referências do Antigo Testamento. É o fato, claro, que Jesus e os escritores do Novo Testamento conheciam muito bem os Salmos e que o Espírito Santo usou muitas passagens do livro nos ensinos de Jesus, bem como em ocasiões em que ele cumpriu as Escrituras, como o Messias predito. Por exemplo, o breve Salmo 110, com 7 versículos, é o mais citado no Novo Testamento do que qualquer outro capítulo do Antigo Testamento. Ele contém profecias sobre Jesus como Messias, como Filho de Deus, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Outros salmos messiânicos referentes a Jesus no Novo Testamento são o Salmo 2, o Salmo 8, o Salmo 16, o Salmo 22, o Salmo 40, o Salmo 41, o Salmo 45, o Salmo 68, o Salmo 69, o Salmo 89, o Salmo 102, o Salmo 109, o Salmo 110, que é o mais citado de todos, e o Salmo 118. Refere-se, primeiro, a Jesus como profeta, sacerdote e rei. Segundo, sua primeira e sua segunda vinda. Terceiro, sua qualidade de filho de Deus, seu caráter. 4, seus sofrimentos e sua morte expiatória. 5, sua ressurreição. Resumindo, os Salmos contêm algumas das profecias mais minuciosas de todo o Antigo Testamento a respeito de Cristo. Assim sendo, os Salmos são cristológicos. A cada passo, vemos-lo fartamente entrecida a mensagem dos escritos do Novo Testamento. Com isso, nós encerramos a introdução no livro dos Salmos. Espero que você nos acompanhe nesses 150 salmos que nós vamos trazer e ler para você e que seja de grande bênção em toda a sua vida, como cristão, como devoto a Deus, como aquele que ama a Deus, você lerá os salmos. Deus te abençoe,
Como já dizia Spurgeon, vamos pesquisar os tesouros de Davi. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, e não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, coloque aí o sinal de joinha, subscreva nosso canal e nos ajude a divulgar esse canal, que seja de bênção para mais pessoas aprender acerca da Bíblia. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Amém.